Feliz último dia do ano para todo mundo, pessoal. Eu venho aqui desejar um feliz 2021 e agradecer a todos que acompanharam as lives. Espero que tenham se divertido e aprendido tanto quanto eu. Com muito suor e lágrimas, eu fiz uma retrospectiva de alguns momentos das lives para matar a saudade desses amigos que passaram por aqui e destacar o quão incríveis eles são. Bora! Bora então. Entre muitas habilidades, tecnologia não é o nosso forte. Oi, peraí, deixa eu virar a câmera. Tudo bem, meu celular ainda reiniciou, foi ótimo. Mas quando dá certo, a gente comemora. Peraí. Aê! Às vezes é só um problema na CPFL, né, Voucher? Ah, nossa! Tá difícil hoje, mas eu Tá. juro que eu vou fazer o máximo. Então, assim, é um perrengue, cara. E por falar em perrengue, Então, parece muito legal, né, trabalhar com animais, captura e tudo mais, mas eu não tinha sábado nem domingo, porque eles também comiam sábado e domingo. E eu tinha que ficar limpando cocô e xixi de gambá e cutia para tirar carrapato e coletar carrapato. Então, por mais que eu... Aí, no teste eu cantei, aí eles ficaram, ai, que legal, vamos cantar lá na hora. Aí eu, vamos! Mas, menina, foi muito cagaço, assim, porque eu tinha que voar ao mesmo tempo, né? E aí a gente não tinha estrutura. Então eu subi no ombro de dois, eles ficavam lá embaixo no meu pé, aí na hora que era pra subir, eles subiam assim e colocavam no ombro. E nisso eu tinha que estar intacta e cantando. Pode depois. As pessoas. Mas ainda assim, a graduação nem sempre é gentil conosco. Quando eu entrei, era tipo, eu até falei com uma amiga de lá, é como se fosse, sabe aquele curso de verão que você tá, tipo, nas férias e tá maravilhoso, uma delícia, sabe? Sem defeito. Sim. E aí era tipo assim, nossa, a faculdade é isso, então tá perfeito. Aí, só que vai aparecendo os problemas, né? Vai aparecendo, toda faculdade tem, não tem jeito. E por um tempo eu fiquei muito frustrada com o curso, pensei em desistir várias vezes. Eu acho que todo mundo que tá na universidade passa por isso, né? Você também participou de um outro projeto entre 2018 e 2020, de cultura e extensão também, que é um nome enorme, que eu, lógico, preciso ler, que chama Desenvolvimento Profissional de Educadores Sociais e Intervenção Terapêutica Ocupacional com Crianças e Adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. o projeto, né? O projeto, na verdade, ele é um palavrão bem grande, né? E aí, esse ano também a gente já ia começar na quadra. A gente tinha até avaliado já, acho que foi 100 idosos que a gente avaliou. Na semana que ia começar, começou o isolamento social, aí parou. E quando voltar tem que avaliar tudo de novo. Vamos ter que avaliar, porque ficar muito tempo parado, né, aí Sim. muda bastante. Sim. E aí, nessa última vez, eles mandaram que talvez o meu trabalho não tenha um critério de exclusão. Isso não se aplicaria. Então, todos os fisioterapeutas que trabalham em UTI neonatal e que trabalham com desmame de ventilação não invasiva estão incluídos. Não serão nada, nenhuma deles serão excluídos. Mas isso é bom. Isso é bom, mas vocês poderiam ter me falado isso da primeira vez. Fica frustrado e o cara que tá ali fora não chega nele também. Então fica, sabe, sempre essa... Todo mundo frustrado e não consegue bater de frente por causa do sistema, sabe? Mas agora, com a pandemia, algumas saudades são inexplicáveis. Então, gente, reclamava de ter que pegar o ônibus pra ir na prática. Ai, hoje eu daria tudo pra estar pegando meu ônibus e indo lá. Podia Eu ser queria longe, falar não tem USP dentro da problema. USP. Sim. Sim, exatamente. Eu queria estar na USP pra poder reclamar da USP. O que me faz admirar cada um de vocês que passaram aqui pelas lives é o amor que cada um tem pelo próprio curso ou trabalho. Eu super indico para quem gosta, quem sabe eu voltaria. Eu comecei a me interessar muito nisso, e aí até que meu professor dessa matéria mandou um e-mail falando assim que ele queria pesquisar com Agatha Christie e algum outro escritor, ator é bom, escritor de alta literatura. A hora que ele falou Agatha Christie, eu falei, meu Deus, minha pesquisa, não dá pra Já tô ninguém, com a roupa de... eu vou fazer isso. Porque, né, tem poucos livros aqui atrás só de Agatha Christie, né? Então, para quem quer farmácia, se tem alguém aí que quer prestar esse curso, cara, eu super indico, acho que é um curso multidisciplinar. Então, assim, eu escolhi a farmácia porque ela une
vários conhecimentos, várias áreas do nosso conhecimento, né? Então, rapidinho, para entender o tanto que é legal a ressonância, porque eu amo muito essa coisa. Sempre quis ser bióloga, desde que eu me entendo por gente, assim. cara, eu acho que eu sou muito feliz em tudo que eu faço, sabe? Eu queria saber, né, como que eu posso saber mais? As artes, no geral, assim, elas trazem não só a habilidade artística do próprio, daquela própria área, mas também habilidades sociais, emocionais, né? E aí eu tô falando de artes cênicas, música, artes visuais, então, porque você realmente você vai sendo colocado para se observar, para observar os outros, questões de aceitação, tantas coisas que você no dia a dia não é, né? E isso, por exemplo, se você é tímido, você é colocado ali, não necessariamente para ser jogado no mar e ter que aprender a nadar, entende? Mas meio que, tipo, olha, o que você faz, quando você fala é legal também. Você tem essa abertura para falar, entende? Você é aceito aqui. Sim. Então, para mim, é isso que as artes em geral, e especificamente o teatro, fazem quando a pessoa é tímida, ou enfim, ela tá ali para fazer por outros motivos que não porque ama fazer teatro, entende? Uhum. É uma experiência incrível, é muito válida, né? Triste, né? A gente nunca consegue fazer tudo o que quer. Eu sou suspeito para falar de pesquisa porque foi muito bacana. Então, defendam a pesquisa, defendam a ciência, pelo amor de Deus. Sim. Às vezes, o curso errado nos leva para o lugar certo. Nossa, é uma diferença, né? Quando você se encontra, assim, no que você tá fazendo. Porque por mais que seja difícil você falar, mas também não me vejo fazendo outra coisa na vida. E conversar com as pessoas na praça me fez muito feliz. A minha grade, na verdade, do curso, ela me agradava muito de forma geral, sabe? Eu fiquei até meio perdida quando eu decidi. Falei, acho que eu queria ir atrás de uma iniciação científica, mas eu nem sabia que professor que eu queria escolher, porque eu gostava de várias matérias. Assim. E em alguns momentos, vocês me fizeram parecer a Xuxa. Lindos, meus amigos perfeitos. Amo vocês. Amo você, mãe linda, tá me assistindo. Beijo. Olha só esses amigos unespianos que estão aqui seguindo a gente. Eu amei ouvir as histórias de vocês. Que em um dos FPAs, a escola de Sertãozinho, ou de Cravinhos, agora eu não me lembro, ela estava com dificuldade para trazer os alunos para cá, para participar do Físio de Portas Abertas, por questão financeira mesmo. Era uma escola que ficava numa região mais... com uma situação socioeconômica não tão boa, e aí a gente, por intermédio do centro acadêmico, a gente fez umas ligações, eu mandei uns e-mails para a secretaria lá da cidade, que agora eu não lembro se é Cravinhos ou Sertãozinho, mas eu acho que é Sertãozinho. Liguei para umas pessoas, assim, tal, vocês têm como arranjar um ônibus para trazer esse pessoal aqui pra gente, assistir as palestras, assistir o que a gente tem para eles, não sei o quê, e por fim deu tudo certo. E isso foi através do centro acadêmico. Então a gente faz esse tipo de eventos também, né? Além de exposições de trabalhos, né? Como já aconteceu, além das manifestações e paralisações que a gente sempre adere, né? Se for em prol dos estudantes, em prol daquilo que a gente realmente acredita. Então, a gente sempre vai estar ali nessa questão de militância, né? Pelos nossos direitos, sempre cobrando as autoridades e cobrando aquelas pessoas pelo que é nosso direito mesmo. Projeto que marcou, assim, que era um cara que ele começou a vender churros. E aí ele contratou uma empresa júnior para ajudar ele no marketing de churros deles. E aí começaram a trabalhar e a empresa júnior conseguiu alocar ele em pontos específicos, ele conseguiu crescer ainda, foi contratando outros projetos e hoje é uma franquia que está em N cidades. Eu peguei a tocha, dia 20 fui pro Rio de Janeiro, dia 21 peguei o uniforme e dia 22 estava lá na Vila Olímpica. Então, foi um trabalho muito massa, assim, trabalhar com Jogos Olímpicos, para mim, até hoje, é um trabalho que mais me arrepiou. Assim, eu lembro do menininho, ficou marcado pra mim. Vários ficaram marcados, né? Mas eu lembro desse menininho, que ele tava sentadinho bem quietinho, assim, clima triste pra caramba. E aí eu cheguei, ele me deu um presente, tá? Passou. Depois ele deu presente pra mais uma enfermeira, acho que foi um presentinho. Aí eu comecei a meio que...
Eu comecei meio que a brigar, entre aspas, com ele, como se fosse sério, sabe? Tipo assim, como você dá o presente pra mim e dá o presente pra ela? Com quem você quer brincar? Tipo assim, de uma crise de ciúme, sabe? Sim. Imagina uma pessoa tendo um ataque no meio. Eu lembro dele dando tanta gargalhada. Ele dava tanta gargalhada que ele ficou com vontade de chorar, assim, tanto que ele riu. E aí, aquilo pra mim, eu amei. Imagina uma louca, entendeu? Uma louca tirando a ordem daquele lugar. E eu lembro da galera. Então, se vocês repararem na foto lá do post do Instagram, da divulgação, é como se eu tivesse 2 pés, assim, né? Tipo, a bota e o pé protético. E aí, cada um dos pés era uma tecnologia diferente. Um era uma tecnologia mais nova, mais moderna, e o outro uma tecnologia mais conservadora. E aí foi muito interessante, porque eu pude sentir como a diferença da tecnologia de pés e mesmo estar com o pé protético influencia e como funciona, né? Porque é muito difícil você tentar se colocar no lugar de um paciente com amputação. A gente tem eventos aí a nível estadual, a nível nacional, que tem muito conteúdo legal. Então, eu tive palestra com, sei lá, a Monja Cohen, num evento da Empresa Júnior. Tive palestra com o Thiago Leifert, num evento de Empresa Júnior. Então, assim, estar na Empresa Júnior acho que proporciona conteúdos muito legais. Tive palestra com o dono da Chili Beans, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro que é uma palestra que me marcou muito na época, assim, foi muito legal. Outras não são boas de ouvir, mas isso se faz necessário. Vou te contar um caso que aconteceu, é rapidinho e pra mim foi bastante chocante, que é sobre essa questão da mulher se sentir obrigada a ter relação sexual, né? Teve uma vez que eu estava entrevistando uma paciente, ela era da ortopedia, e ela tinha feito uma cirurgia em C5. Ela estava usando um colar cervical, e ela, né, estava sentindo dor, ela relatou para mim que estava com bastante dor e tal. Na hora que eu cheguei para ela, eu perguntei se ela tinha tido relação nos últimos 4 meses, né, ela falou que sim. Eu já tenho acompanhado, fui aplicar o questionário de função sexual. Daí ela começou a falar pra mim assim, então, eu sinto muita dor, porque eu sinto que tá fazendo impacto, tá fazendo pressão, eu sinto muita dor no pescoço, mas eu não posso deixar de dar pro meu marido o que ele quer, né? Porque se eu não der, ele vai procurar em outro lugar. Nossa. E aquilo pra mim foi muito assim, eu não conseguia nem responder, porque assim, ela tava com colar cervical, com uma vértebra cervical recém-operada, com dor, e ela achava que ela tinha que ter relação sexual porque aquilo era obrigação dela, ele tinha que se satisfazer, sabe? Algumas nos trazem um choque de realidade. Uma outra realidade, eu nunca tinha ido para o norte do país. Foi uma realidade muito grande, muito assim, diferente mesmo de São Paulo, né? Um pouco mais parecida com o interior do Mato Grosso, um pouco parecido até com o interior aqui do Nordeste. Mas comparada com São Paulo, é completamente diferente. E aí imagina, né, essas crianças podendo ter essa visão também do que é a faculdade, sendo que muitas vezes, né, por serem mais carentes, elas nunca saberiam. E isso mesmo. Agora imagina num colégio em que numa escola, né, onde as provas não eram levadas tão a sério, assim, né? Tinha os professores que se engajavam mais, mas não era uma cultura da escola, sabe? Formar os estudantes para concorrer ao ensino superior público. Não tinha essa cultura, assim, no Alcides. Eu venho para a USP, né? Eu venho para a USP era bem para falar sobre as oportunidades da faculdade, bolsas de auxílio, como que é a FUVEST. Então a gente aborda bastante esses temas. O que é uma ação muito bacana, porque a gente vê, né, que os alunos das escolas públicas, principalmente, eles não têm tanta noção do que é uma universidade pública, do que são os cursos, né, que são oferecidos. Por exemplo, é muito comum aquela pergunta, mas quanto você paga na USP? Ela deve ser muito cara, porque a USP é a melhor universidade e tudo mais, e é gratuita, né? Então, talvez o sofrimento desses pacientes tenha sido um pouco velado, e talvez pela minha falta de experiência eu não tenha percebido. Porque algumas vezes eu notei, depois que a gente começou a falar, eu lembrei, de pacientes que sofriam, por exemplo, de não ter apoio da família, dos familiares terem vergonha,
sabe assim? Então, nessas coisas que parecem pequenas, mas não são, que não são ditas, nesse sentido, eu acredito que com certeza eles sofriam bastante também, sabe? Eu não encontrei uma palavra certa para descrever vocês no meu vasto vocabulário. Nossa, muito bacana. Muito bacana. Então, com perdão da expressão, vocês são fodas. Aí eu tava lá, acabou o dia do congresso, tava no metrô, recebo um e-mail. Você foi selecionado para ser voluntário na Olimpíada do Rio. Eu falei, Aí a partir daí a gente foi aprimorando, então sempre olhando para estudantes de escola pública, o público principal. E atualmente tem muito voluntário, tem mais de 800 voluntários. Caramba. E o Salvaguarda se tornou um projeto nacional. Aí, mais ou menos em fevereiro de 2016, uns 3 meses depois de saber que eu ia ser voluntário nas Olimpíadas, eu recebi ok também que eu ia carregar a tocha olímpica em Jabuticabal. E aí eu fui para a Austrália, que era o meu sonho desde o início, e acabou dando tudo certo. Mas... Nesse ambulatório, o AONO é coordenado pelo professor Edgar, que é ortopedista com ênfase em oncologia, né? Da oncologia ortopédica. E aí foi numa aula dele de amputações e câncer ósseo, na disciplina de ortopedia clínica. E aí eu fui lá, eu fiquei curiosa com as coisas que ele estava falando na aula e perguntei se podia acompanhar o ambulatório dele. E aí, acompanhando o ambulatório dele, aprendi muito sobre imagens, porque a gente não tem muito contato com isso, né? Analisar imagens de ressonância, raio-x, essas coisas. E eu percebi que alguns dos pacientes do ambulatório de amputados eram atendidos lá, porque câncer ósseo é uma causa de amputação. Uhum. E aí foi quando eu tive a oportunidade de entrar no centro cirúrgico. Gente, vão que a graduação e a pós-graduação, ela é de todos. E aí a gente começou a pensar que o fato da gente estar na universidade, ser uma realidade muito parecida com os estudantes que a gente queria ajudar, e ter a vontade, facilitava o acesso a diversas pessoas, empresas, iniciativas que queriam ajudar esse público, mas não sabia como chegar. Deram um show de empatia, compaixão, disciplina e outras virtudes que merecem ser exaltadas. E talvez tenha a ver com o clichê da fisioterapia de fazer a pessoa voltar a andar, sabe? Assim, quando você ainda está buscando o início da profissão e você fala, o que vai me motivar? Mas geralmente essa frase é muito vinculada à área de neurologia, de reabilitar o paciente que teve AVC, né, que precisa voltar a andar e tudo mais, mas eu não conseguia ter muito vínculo com a área de neurologia, eu ficava meio decepcionada. Eu acho que talvez tenha sido essa possibilidade de fazer alguém voltar a andar sem ser necessariamente um acometimento neurológico. E a gente vai olhar as funções físicas dele, as funções psíquicas relacionadas ao emocional, mas a gente também se preocupa com as questões sociais e espirituais desse paciente, né? Então é um biopsicossocial e espiritual dessa pessoa. A gente está sempre atento a todos esses lados na vida do paciente. Então, é muito desgastante. Então, assim, você abre, aí a gente começa a pensar. Então, você abriu lá para o noturno, para que a classe trabalhadora chegue, só que, na real, esses caras que estão bem fodidos não conseguem sobreviver, a não ser que eles tenham um trabalho. Então, muitas pessoas trabalhavam em, tipo, qualquer outra coisa que não teatro. Porque... E aí, quando eu entrei, eu fiquei com essa sede, assim, de qualquer iniciativa que pudesse ter contato com o estudante de escola pública, né? Porque era de onde eu vim e tal, eu queria retribuir de alguma forma. Tá falando da vida de uma pessoa, a gente está falando de vivências de uma pessoa. Eu sempre tive essa pegada bem voluntária de trabalhar com a sociedade, principalmente a parte da sociedade, né, que mais necessita, então aquela parte que realmente é negligenciada e tudo mais. Eu bati na mesma tecla algumas vezes. Pelo SUS, e eu espero que tenha SUS ainda, por mais no hospital público, né, que é SUS. Mas essa questão do SUS e da faculdade pública, ai, gente, a gente tem que proteger muito isso, né? Muito. Promessas foram feitas. Eu vou comprar um tripé para você.
convites também. Tá aberto fazer o convite, todo mundo que quiser vir me visitar em Maceió, gente, venham. Algumas acusações e reclamações. Adianta fazer, é polêmico, mas adianta você fazer um mestrado e doutorado só para ser mestre e doutor? Isso entra também, né? Porque você me deu uma leve bronca que eu não jogava vôlei quando eu estudava em Araraquara. E o pessoal fala, eu odeio respira isso, respira aquilo, não sei o quê. E eu falo, gente, eu era vocês. Eu era a pessoa que eu falava pra... Jesus, que respira mais que eu não vou. Mas agora tem conexão, né? Durante minha prova ontem caiu. Por exemplo, a maioria das pessoas que têm enxaqueca são mulheres. Tipo, 70% delas são mulheres. Dos pacientes de enxaqueca. Ou seja, a causa é o homem mesmo. Não, brincadeira. Pode ser. Talvez. Quem sabe. Isso aí... Mas... A suja não é agora. A gente... Nossa, deve... E alguns apelos. Eu tô chorando, por favor, idosos, participem da minha pesquisa. Porque eu ficava, oi, você já tá terminando? Deixa eu falar com seu paciente um pouquinho. Se você mora em uma cidade que tem uma UTI neonatal, manda o nome da sua cidadezinha pra mim. Se você conhece alguém que trabalha na UTI neonatal, mande o nomezinho pra mim. A gente não tinha colocado aqui como tópico, mas eu fiquei interessado. Além disso, tivemos declarações de amor. Gente, bateria, pegou no meu coração. E o desenho que eu mais gostava de assistir quando eu era criança é do Coyote. E tô apaixonado, gente. Eu acho que o Núcleo de Empreendedores é uma entidade que ganhou meu coração, me deixa totalmente feliz de estar trabalhando nisso, sabe? Porque eu acho que vai muito, muito a ver com os valores que eu tenho, de tentar passar algo para a sociedade, de tentar passar o que eu sei para que aquela sociedade ela se desenvolva, né? Então, o principal ideal do Projeto Pontapé é formar agentes de mudança, né? Então, eu acho que é incrível. Uns momentos engraçados. Vocês já viram o Irmão do Jorel? Não sei se todo mundo já tem essa referência, mas é um desenho e tem um dos episódios que ele é um brócolis. Que mais, Du? Que mais que você me conta? Da física, da físio, da BU, da música, então, da astrologia? Não, astronomia. Astronomia, desculpa. Muitas coisas sobre uso de métodos contraceptivos, não, exatamente. Preservativos, né? Exatamente. Eu já fui chamada de a tia do catarro por uma mãe, então assumi, sou a tia do catarro. Eu não quero sanfona, eu quero uma guitarra. Não sei. E a gente fala de uma população, que é a população neonatal, que é muito baixo peso. Então, a gente está falando de um paciente que tem 800 gramas, 900 gramas, 1 quilo. Falo que eles pesam menos do que um prato de almoço. Algumas vezes vocês não me entenderam. Peraí, perdi o foco. O que era? Qual foi o intuito da página? E aí... Isso, né? Mas tá muito difícil pra eu falar. Qual que foi a sua pergunta mesmo? Eu me perdi. Qual que era a outra pergunta dali? Outros eu só tava fazendo um pouco de drama. Vocês estão me ouvindo bem? Ninguém me respondeu quando eu perguntei. Às vezes eu tô falando sozinha e ninguém falou nada, tá achando até melhor. Às vezes era só dúvida de qual nome escolher. E obrigada, Freud, Giovana, pelo convite. Foi muito legal. Agradecer você, Giovana, me conheceram novamente. A gente se conheceu quando você estava na Unesp Araraquara, agora na FISUSP. Fico muito feliz dessa transição, de você tá agora numa área que realmente você se encaixa, que você encontrou para você. Também peço desculpa, porque eu acho que eu nunca chamei a Freud de Giovana. Obrigada, Freud / Giovana. Conheci projetos e trabalhos incríveis. Então, qual é a ideia da comissão? É uma comissão que foi criada pela FMRP para a FMRP para apurar casos de violência, de gênero, racial, a diferença entre classes sociais, enfim, tudo que a gente tenta abranger, né? Atender 3 pilares, né? Que é informação, conteúdo e motivação. Então, informação, que os estudantes, muita gente nem sabe o que é o cadastro do Enem. Não sabe nem por que vai usar o Enem.
E aí o Vini fez uma pesquisa com 1.645 questionários enviados para vários estados e só comprovou que é um problema nacional, não era só de Ribeirão. E aí a gente começou a dar muita informação básica, então a gente está disponível para dar informações básicas. Sim. No segundo momento tem uns conteúdos, tem materiais disponíveis, tem grupos de monitoria, que os voluntários vão dando monitoria de biologia, matemática, português, redação. Tem correção de redações também, para todos os estudantes. E tem a parte mais motivacional, a gente trabalha mais indiretamente, sabe? Não é só ficar dando palestra, né? Tipo, levanta, lava o rosto e vai estudar. Estou lotado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. E eu trabalho com dados de vulnerabilidade, desde violência, dados de atendimento dos CRAS, CREAS, então, dados do Conselho Tutelar, dados da Polícia Militar, assim, eu tento trazer tudo para forma visual, para gráficos, mapas, escrevo projetos, então é uma área muito legal e você entende o território, né? E você traz isso para os técnicos, a gente está sempre trabalhando com os técnicos e é uma coisa muito legal, a gente já foi reconhecido, foi para Brasília apresentar um trabalho num congresso de assistências sociais, a gente foi chamado mais de uma vez para ir para São Paulo em reunião da Secretaria de Desenvolvimento Social também por reconhecerem nosso trabalho de referência aqui no interior de São Paulo. Então, tem sido muito legal, um desafio muito grande de trazer, de coordenar e fazer do chão, do zero, uma área que não tinha aqui ainda na assistência e no desenvolvimento social da cidade. Então, é apaixonante trabalhar com gestão pública, ainda mais trabalhar com pessoas boas, que nem estou atualmente. O projeto, basicamente, ele foca em atendimento de pessoas negras que tenham queixa sobre racismo e das diversas formas que ele aparece, né? E considerando os sofrimentos psíquicos, olha que coisa, me vindo só isso, sofrimentos psíquicos que possam estar atrelados a esse crime, né? Esse crime que todos nós estamos sujeitos a cometer, que é o racismo. O projeto surgiu, né, como... Assim, quando a criança está no hospital, ela normalmente não pode brincar, né? O hospital não é visto como um lugar para brincar, para se divertir. Então, a gente está lá para resgatar essa ocupação do brincar, mesmo naquele ambiente hospitalar, que é um ambiente que gera ansiedade, que gera medo, apreensão. Então, o projeto vem muito com esse olhar. Eu falo que a gente leva desde uma simples ação até uma ação grandiosa. Então, cara, a gente leva desde uma informação crucial em saúde, né, que muitas vezes aquela pessoa não sabia, até mesmo um simples abraço. Então, eu acho que o Projeto Migrar, ele ensina o graduando a ser muito humano, né? Do mesmo jeito, sentado na cadeira, tal, simulando reto, a gente tinha um nívelzinho no óculos para que a pessoa não inclinasse a cabeça. Se você inclinar a cabeça, mudou todo o teste, né? E aí a gente criou esferas, era tipo um corredor com esferas, e não podia ser uma linha, porque senão ia dar dica. Então, eram algumas esferas que vinham em direção da pessoa, com óculos de realidade virtual, né? Que vinham na direção da pessoa, e aí às vezes passavam um negócio para te distrair e você voltar, e aí a gente fazia essas distrações a 5 km por hora e a 40 km por hora. Mas o bastão continuava reto, porque é muito difícil colocar o movimento. Mas esse é interessante da realidade virtual, né? A gente consegue brincar com várias coisas sem sair do lugar. E foi muito legal fazer esse projeto com eles, e foi uma das coisas que me fez voltar para a prefeitura depois em 2018, através desse projeto para o pessoal da terceira idade. A gente ia para jogos regionais da terceira idade, dos idosos, que chama, que é o Jori, e depois a gente até conseguiu classificar atletas nossos do Jori foram para os Jogos Abertos dos Idosos. Que é Caramba, que legal. Sim, as questões espirituais, elas não são relacionadas à religião, né? A religião está dentro da espiritualidade, mas a espiritualidade não necessariamente é uma religião. Então, todos nós temos espiritualidade. Ah, mas eu sou ateu, eu não acredito. Não tem problema. Todo mundo tem a espiritualidade, porque ela é relacionada ao transcendente, ao que te dá sentido à vida, ao que você gosta. É o que te dá o sentido à sua vida, sabe? Então, pra mim, você pode falar, eu não acredito em nenhum Deus, não tenho nenhuma religião, não
não acredito que tenha algo após a morte, mas o que dá sentido à vida para mim agora no momento é minha família, são meus filhos, ou o que dá sentido para mim é o meu trabalho, é eu fazer as coisas que eu gosto. Então a espiritualidade está relacionada a isso. Você tem a oportunidade de entrar na universidade com uma temática que você escolheu. Então, você poder debater ali com... Eu, às vezes, falo assim, nossa, é tão louco você estar aqui na quarta de manhã debatendo um negócio de arte, super cabeção, né? Mas no meio disso, a gente tá falando sobre... É isso, aí entra a questão do patriarcado, aí entra lá... Ah, mas nós somos europeizados. Por que a gente está falando, não fala da América Latina? Então, no final das contas, o grande ganho da pós-graduação, na minha opinião atualmente, é que os temas estão se pluralizando, sabe? E eles estão pegando as pessoas dentro dos seus próprios coletivos e falando, é isso quem eu sou. Então, eu falo sobre isso dentro da minha arte, como arte física, né? Como teatro, dança, música, mas também eu tô trazendo isso para pós-graduação e vocês que engulam essa, sabe? E eu acho isso assim do caralho. É outra coisa, né? Que a dança não é só o balé, o jazz. Na físio, por exemplo, podiam ter muito abordado. Em todas as ligas dava para abordar a dança. Tipo, na Liga de Neuro dava para abordar a dança no Parkinson, no Alzheimer, em Geronto, a dança com idosos. Na parte de saúde da mulher, na parte de gestação, de câncer de mama para voltar a se movimentar, em tudo. Empoderamento também, né? Que é algo que a Liga trabalha. Pesquisas muito interessantes. A gente, como eu falei, né? A gente terminou a coleta esse ano, então agora a gente está fazendo resultado e escrevendo discussão, né? Então é esse tipo de coisa que a gente está fazendo. A gente ainda não tem relatos de que a depressão cause as disfunções de assoalho pélvico, com exceção das disfunções sexuais. Aí existe correlação entre primeiro aparecer a depressão e a ansiedade, para depois aparecer a disfunção sexual. Mas na incontinência urinária, ou na fecal, ou na constipação, não. Aí seria o inverso. O que a gente está avaliando, por exemplo, é o inverso. Primeiro a disfunção, depois o transtorno emocional. A questão tradutória, muitas vezes, é que, assim, tem certas gírias que, às vezes, tá lá no original, tem uma gíria bem marcada da oralidade, e o tradutor tem que tomar cuidado quando ele vai passar isso também para a tradução, porque, assim... Além de tudo, a gente também tem que prestar atenção em não marcar especificamente uma região do Brasil. Então, por exemplo, teve um caso de uma pessoa que estava traduzindo sobre um personagem lá. Ele morava em Paris, basicamente, e aí ele usa uma gíria do francês, e aí o tradutor usou, tipo assim, alguma coisa, sei lá, calor da peste, vamos supor. E da peste você já se transporta para o Nordeste, né? Sim. E, infelizmente, isso também é um pouco limitado, porque como na TV e nas mídias sociais, geralmente o que é predominante é a variação linguística ali do eixo Rio e São Paulo, né? Na tradução é o que as pessoas acabam tendo que optar por usar também, por mais que não é justo com o país todo, mas assim, tem que tentar marcar o mínimo possível. Então, pensem que a fotobiomodulação é aquele LED de caneta de LED, sabe? Aquela canetinha apontador, assim. É aquele LED, é aquela luzinha lá, só que o LED terapêutico, ele tem umas variáveis diferentes, obviamente. Ele tem uma potência muito maior. Então, mas a fotobiomodulação, o LED é basicamente aquele laserzinho lá que a gente vê. E através dele, quando a gente aplica ele na nossa pele, né, a gente vai ter a absorção dessa luz por algumas estruturas que a gente tem no nosso corpo, e especificamente nos atletas a gente começou a ver na literatura como isso poderia incrementar a performance desses atletas, né? Também é uma extensão muito, muito bacana, principalmente para ir dando um pontapé aí no pesquisador que há dentro de você. Tá conseguindo enxergar nesses resultados é que o Covid ele está se comportando como uma doença de caráter restritivo. Então, para quem não conhece, para quem não teve a matéria, eu vou tentar só falar bem simples o que é. Uma doença de caráter obstrutivo significa que a pessoa ela consegue respirar o ar,
só que o ar tem dificuldade para sair. Então, ele tem uma obstrução da via aérea. Quando o ar vai sair, ele tem problema para sair, sabe? Na hora de soltar. Ele tem problema para soltar todo o ar. E um caráter restritivo significa que o pulmão ele não está conseguindo receber a quantidade adequada de ar e, consequentemente, ele não está conseguindo soltar. Então, no caráter restritivo, a gente está vendo assim, que o pulmão, devido à fibrose, né, possivelmente, a gente não pode afirmar com certeza, mas a fibrose pulmonar que está vindo com esses... como efeito adverso, né, do Covid, ela está diminuindo a capacidade do pulmão de expandir. Pra gente ver, assim, se a gente não tiver nenhuma referência, nem horizontal, nem vertical, a gente realmente sabe o que é percepção, o que é vertical, o que é horizontal? Aprendi coisas novas e reaprendi coisas não tão novas. Que não é assim, a pessoa não tá vivenciando apenas uma dor física, igual você falou, não é só o meu joelho que dói, não é só o meu braço, enfim, você muitas vezes não consegue ver apenas a dor pontual física. Tem a dor física, a dor social, a dor psicológica, emocional e a dor espiritual. Então, todas elas estão se relacionando e afetando essa pessoa, né? Então, eu não posso chegar lá nesse paciente e falar, não, eu só vou te dar a morfina, eu só vou te dar esse medicamento e acabou, sua dor passou. Não, muitas vezes a dor dela está muito mais numa questão psicológica, numa questão espiritual, ou numa questão social. Então, é por isso que a gente tem que olhar sempre como um todo. Sim. E exatamente, esse tipo de projeto que tem mais de uma etapa, não é sempre assim, ó, eu vou fazer isso. Não, você terminou a primeira etapa, você tem que escrever um relatório e enviar para o comitê de ética, eles vão analisar e aí eles vão falar, ok, pode ir para a próxima etapa. Não é simplesmente, eu fiz do jeito que eu queria, eu acho que tá bom. Não. O meu projeto mesmo, que não envolve pessoas, envolve apenas um protocolo, eu tenho que mandar um projeto parcial. Eu tenho que mandar especificando, ó, até o momento, tá assim o meu negócio. E ele vai falar, tá bom, continue. Ou, não, ó, eu acho que você tá indo longe demais, acabou por aqui sua pesquisa. Em ambientes e ambientes, né? Se você parar pra pensar, você fala diferente com seus amigos, você fala diferente talvez com seus avós, e você fala diferente na faculdade, quando você tá apresentando. Então, Sim. assim, a gente já tem as nossas próprias variações, dependendo do ambiente que a gente tá. E o que acontece é que a sociedade como um todo também tem muitas variantes, né? Então, olha, um exemplo que talvez seja mais fácil de imaginar, né? A prótese é aquele dispositivo que vai substituir uma parte que você perdeu, né? Então, por exemplo, o paciente sofreu uma amputação e aí você coloca a prótese para substituir aquela parte que não tem mais. E aí um exemplo legal que a gente pode falar são os atletas paralímpicos, né? Os atletas adaptados. Então, que tem aquelas próteses super legais, de fibra de carbono, aqueles pés diferentes. Fala atleta, eu sorrio. Eu juro que eu tento me segurar, mas você fala atleta, eu tô assim, ai, atleta. Eu entendo. E a órtese, ela vem mais como um auxiliar. Ela não substitui o membro. Ela ajuda no tratamento, no posicionamento. Um exemplo muito, que talvez todo mundo já tenha usado, é aquelas talas de mão, que nós, no nosso curso de fisioterapia, usamos quando calouros, né? Que a gente recebe. Sim, então, a tala é uma órtese, por exemplo. Foi quando eu descobri esse mestrado na engenharia ambiental, com economia circular, que é uma área bem forte agora, principalmente fora do Brasil, está crescendo bastante aqui entre as empresas. Que é essa parte mesmo de produção mais sustentável, mas não só mais sustentável como era antigamente, né, no sentido da gente fazer ações ambientais e sociais, mas ele prevê modelos de negócio, novos produtos, uma forma de pensar o mercado mesmo diferente. A física médica, ela é basicamente a física aplicada na medicina. Então você pega todos os conceitos físicos e você aplica dentro do âmbito médico, vamos dizer assim. Falamos sobre assuntos que precisam ser falados. Eu sinto que se eu fosse um aluno, um homem falando, provavelmente a minha voz, para esses professores, principalmente homens, a minha voz teria muito mais valor do que ela tem. Então, é isso, sabe? Eu sou uma representante discente, uma mulher, uma cientista, sei lá, vivendo no mundo de homens.
E é isso que eu tento mudar todo dia. Somos minorias. Eu, no caso, mesmo sendo hétero, eu sou mulher. E você mesmo sendo homem, você é gay. Então acaba sendo que, tipo, em algum momento aqui a gente se perde, que não sabe que nós dois somos minorias, precisamos nos unir contra o que é considerado padrão, né? Exatamente. Cuidado, héteros. Exatamente. E eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente conversar, é melhor, sabe? Até porque, tipo, eu, por exemplo, eu posso falar de um local de fala de gays, ok, eu posso falar, mas eu não sou uma gay afeminada, por exemplo. E eu não posso, tipo, achar que uma gay afeminada é tratada do mesmo jeito que uma gay padrão. Então, tipo assim, as gays afeminadas, elas dão muito mais a cara a tapa, elas estão muito mais à frente e elas, tipo, lutam muito mais do que quem é padrão. Porque, tipo assim, se alguém me vê na rua, tipo, se não olhar tão atentamente, não vai saber que eu sou gay, sabe? Mas o espaço das gays afeminadas é só por causa delas que, tipo, eu tenho esse privilégio gay, sabe? Digamos assim. Então, a luta das transexuais, de travestis, a luta das gays afeminadas, elas, tipo, foram conquistando a base de muita luta e muito sangue, muito preconceito. Então, muita gente morreu por conta disso. Então, acho que cabe, dentro dos LGBTs, a gente saber que existem, sim, privilégios. E eu sou... O projeto, basicamente, ele foca em atendimento de pessoas negras que tenham queixa sobre racismo e das diversas formas que ele aparece, né? E considerando os sofrimentos psíquicos, olha que coisa, me vindo só isso, sofrimentos psíquicos que possam estar atrelados a esse crime, né? Esse crime que todos nós estamos sujeitos a cometer, que é o racismo. Acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre isso, porque, tipo, nós estamos aqui, nós existimos, e quanto mais a gente falar, mais a gente consegue quebrar um pouco do preconceito, né? Então... Quando eu nunca fui magra, né? Sempre tive um pouquinho de barriga desde que eu nasci. Eu sempre fui ossos largos, né? Troncudinha. E nisso, quando eu fui para eu nunca tinha sofrido nada com isso no balé, na dança, nem nada. Mas quando eu fui para uma competição o ano passado ou retrasado, os jurados colocaram lá na ficha cuidado com o peso, um negócio assim. Ele ainda é muito deficitário de algumas questões. Então é um curso que eu não estava satisfeita como bióloga apenas, né, no mercado de trabalho. E aí é uma crítica não só a isso, mas ao sistema. Então eu acho que a gente tem poucas opções de trabalho como biólogo, de fato. O CRBio, ele é muito omisso em termos de dar teto, piso salarial. Ele não dá esse amparo, né, do mercado de trabalho. Então a gente tem, dentro da biologia, às vezes ofertas de trabalho que absurdas, que tem diversas expectativas, você tem que ter experiência, isso e aquilo outro, e anos e diversas especializações para ganhar R$1.000, sabe, para trabalhar o dia inteiro. Então, então, assim, o curso em si, né, é maravilhoso, mas eu tenho diversas críticas à forma como o biólogo ele é não valorizado no Brasil e como a gente está perdendo muito espaço para outros cursos, então cursos de engenharia, de administração. Então, empresas que querem ter área de sustentabilidade, elas não contratam biólogos, elas contratam engenheiros, contratam administrador. Então, assim, o que um administrador realmente sabe de sustentabilidade? Ele teve uma aula, talvez duas. Então, a gente acaba tendo essas críticas, né? Falar sobre a diversidade é para quem quando a gente fala de cotas, né? Então, você disponibiliza esse meio, que é, tipo, importantíssimo, só que você não disponibiliza nenhuma bolsa. Entende? Isso, o cara chega lá, ele vem da periferia, bom, quando vier da periferia é um milagre, né? Porque realmente, pelo menos ali no Instituto de Artes, em geral, as pessoas que eram mais periféricos ainda assim estavam ali vivendo tranquilo, sabe? Então, você chega nessas pessoas, nos cotistas, e fala assim, olha, cara, mas não tem bolsa, não tem nada, como é que você vai sobreviver aqui, sabe?
uma mulher negra se colocando assim. Todas nós estamos sujeitas pela hipersexualização da mulher, de fato. Mas no caso da mulher negra, existe algo que é estrutural, né? Que é a mulher branca, ela é para casar, ela é com quem eu namoro, ela é com quem eu me relaciono, ela é com quem eu tenho filhos, e a mulher negra para minha satisfação sexual. Então, imagina para uma mulher que se vê presa nesse arranjo inconscientemente, e ela sustenta. Gente, o que acontece com o português? Como a nossa gramática veio para impor um padrão da língua e não para mostrar, não para descrever como a língua funcionava, tem uma distância muito grande entre o português que a gente fala e o português que a gente escreve. Ninguém fala de acordo com a gramática padrão, né, que a gente conhece, a norma padrão. A gente tem que escrever, né, principalmente dentro da academia, de acordo com essa norma, mas ninguém fala de acordo com a norma. E essa distância tão grande dificulta muito o trabalho dos tradutores, porque não dá para escrever um diálogo do jeito que a gente fala. Então, muitas vezes no inglês, que não existe essa distância entre língua falada e língua escrita, tá lá escrito do jeito que a pessoa fala mesmo no dia a dia. Só que no português o tradutor tem que acabar omitindo essas coisas, porque a nossa língua é muito preconceituosa ainda, né? E principalmente as pessoas que não têm essa noção. Porque fizemos muitas reflexões. Ai, gente, só vou dar uma filosofada aqui. Eu acho que é importante a gente deixar, né, as coisas tocarem a gente. Tanto o que você está fazendo, eu acho muito lindo, né, de trazer conteúdos, de movimentar, né. Estudar é muito importante, mas se aquele estudo para na gente, para quê? Para eu ficar detentor do saber, de um saber distante que está lá longe e que não atinge ninguém, né? Que adianta eu ter vivências incríveis como psicólogo, hospitalar e tudo mais, e aquilo parar em mim, né? E aprendizado e conteúdo compartilhado só soma, né? Isso não é clichê, não. Só soma, só ajuda em volta, né? Então, acho que é importante isso que a gente está fazendo. Então, se alguém tem vontade de pôr para fora, põe para fora, gente. É muito importante. Sim, eu acho que... Fazendo um recap do que a gente falou, né? A gente falou de entrar na faculdade e de participar aí de entidades diferentes, né? Então, atlética, bateria, empresa júnior e trabalhar com pessoas diferentes, em perfis diferentes, e o quanto isso agrega. Então, se eu puder falar aí para as pessoas uma coisa tentem se colocar em grupos, e aí a gente fala de faculdade, mas também depois da faculdade tem N grupos no mundo. Se você quiser ser profissional e ser tarde, né, no mundo, que não deveria ser, porque esse mundo é difícil. A gente fala paciente como se fosse algo distante, né, mas paciente somos nós. Né? Sim. É isso, eu acho que o nosso papo de hoje, em geral, foi para falar assim, como é que você faz com que as pessoas cheguem na universidade em diversos lugares, que seja na graduação, com cotas e questões de bolsas, seja na pós-graduação, ouvinte, extensão, na pós-graduação. Gente, pós-graduação não é tudo isso. Então, se você quiser fazer, você pode. As pessoas me chamam de padrão, porque é a minha cara de padrão. Mas isso não me faz menos gay, nem mais gay, entendeu? Tipo, todo mundo é gay, sabe? Tipo, gay afeminada, gay padrão, é todo mundo gay. O pessoal sempre fala assim, se eu me arrependo de ter feito biologia. E eu não me arrependo, biologia é um curso lindo, maravilhoso, é um curso, eu acho que todo mundo deveria fazer, porque é um curso que me ensinou muito sobre a vida, sobre nosso posicionamento dentro da biosfera, sobre como nós somos apenas mais uma espécie, né? Nós não somos o centro do universo. Então, me ensinou muito sobre respeito a diversas formas de vida, de forma geral, então não só humanas, né? De pessoas, a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas na biologia, de gêneros, de tudo. Mas não só disso, mas de respeito mesmo com a natureza, com a sociedade. Me deu uma visão. Recebemos algumas dicas. Assim, cara, eu não quero me jogar no chão. Já vi muita gente, tipo, não, eu não vou rolar no chão. Não é pra mim. Então, tudo bem, mas é melhor você, talvez, não fazer teatro, entende? Acho que... E aí eu não falo só por empresa júnior, eu falo por qualquer entidade. Eu acho que te dá ferramentas e oportunidades para você se desenvolver.
ter essa ciência que a gente muitas vezes acha que sabe que é melhor para o outro, mas a gente não sabe. E isso da questão médica, muitas vezes a gente vê, né? E de outros profissionais também, da psicologia também. Então, é importante, às vezes, a gente voltar e falar, tá, eu tenho estudo. Eu acho que é muito isso do seu Instagram também, né? Eu tenho conteúdo, eu tenho estudo. Mas eu não sei o que é melhor para você, né? Eu posso te ajudar a dar umas dicasinhas. Mas o que é melhor para você, é você que vai saber. Então, o que eu falo muito é, explorem, vão atrás. Ai, vai ter uma palestra de, sei lá, bioestatística voltada para engenharia, vai dar uma olhada. Tipo, você não sabe o que é, você não sabe o que você tem a perder, sabe? E aí você pode gostar muito. Então, explorem muito. Gente, participem de tudo o que vocês tiverem interesse de fazer na faculdade, experimentem, porque o curso é muito importante, lógico, né? Principalmente se você gosta do que você está fazendo, você se vê fazendo o que você está fazendo, mas tudo que a universidade oferece, né? É um universo mesmo, né? A universidade é um universo muito... Então tem um cantinho ali para todo mundo. Tem, sei lá, se é centro acadêmico, se é a sua iniciação científica, se é algum esporte. Nossa, tem coisa para todo mundo. É demais, recomendo super. O teatro é um lugar coletivo. Então, se você não pode falar com o outro, não curte realmente trabalhar no coletivo, talvez tenha que repensar, sabe? Ser gente, né? Ao invés de ser só profissional ali atendendo seus pacientes, né? Sim. Uma dica que eu daria é, tipo, tentem participar o máximo que vocês conseguirem de projetos externos, sabe? Quando a gente... É aquilo que eu tava comentando, né? Muitas vezes só ir na aula, estudar e ser o aluno nota 10, tá, é importante, lógico, a teoria é essencial. Mas se você acaba ficando preso só a isso, você perde muitas oportunidades de vivenciar experiências que a faculdade proporciona, né? Então, o seu Instagram, sua página é justamente para isso, né? Para divulgar tudo que a universidade nos oferece. Então, se tiverem oportunidade, participem sim de liga, de centro acadêmico, de atlética. Eu sei que não dá para fazer tudo, senão a gente fica louco também, né? Tem que ter toda a organização para pegar o que consegue dar conta e o que consegue fazer. Mas tenta escolher pelo menos uma atividade extra de algo que você se interesse, de algum tema que te chama atenção, porque é nesses momentos que você vai criar amizade, vai fazer vínculos, vai aprender coisas novas, e como a gente estava falando, vai aprender na prática, vai conseguir aplicar, e daí eu acho que tudo acaba se tornando, apesar de você ter pego mais um compromisso, eu acho que deixa um pouco mais leve estar na faculdade, porque é nesses momentos que você está fazendo o que você gosta, o que você ama, está conhecendo pessoas diferentes. Então, pelo menos para mim é assim, né? Apesar de ser um compromisso a mais, um horário a mais que eu tenho que disponibilizar para isso, é o que me traz significado para tá na faculdade, é o que me trouxe muitas amizades. Eu queria muito que todo mundo desse uma chance para conhecer e se falar sobre o seu assoalho pélvico. Gente, conheçam o seu assoalho pélvico e treinem o seu assoalho pélvico. Minha mãe mandou eu respirar. Eu sei, eu tô falando rápido, mãe, porque a gente tem tempo. Falamos de centro acadêmico. Então, o centro acadêmico, ele é uma entidade que tem basicamente por objetivo representar os alunos, né, fazer a representação discente dos alunos perante a faculdade. A gente fez Universidade Vai à Praça, que é um evento que foi muito, muito legal, a gente estimulou, né, as pessoas a levarem os pôsteres que elas tinham da produção de pesquisa que eles faziam e exporem isso na praça, para que a população pudesse ter acesso ao que a gente está produzindo dentro da universidade, porque foi no auge do problema que muito, assim, né? Na verdade, assim, o conhecimento científico ele é muito elitizado, ele fica muito preso só ao nosso meio acadêmico e a população não tem acesso. Então, qual foi a ideia, né, na época da eleição, no começo do governo Bolsonaro? Foi divulgar e fazer com que a população tivesse mais acesso àquilo que a gente produz, para ver o quanto que a gente é necessário. De bateria. Conheci bastante gente e a gente tocava nas festas, então tinha muito esse feeling de
de faculdade e de espírito universitário. Então era ir para os jogos e ficar assistindo jogos e tocando nos jogos e acordar cedo, tipo 8 da manhã no sol para ver a galera jogar e ficar torcendo. Fute-campo, isso, naquele calor infernal. Assim, os pré-requisitos. Você quer, vem. De atlética. Mas que legal também, né? Que você ter feito parte da atlética te mostrou todo esse lado aí que você consegue agora aplicar um pouco mais na físio, né? No meu primeiro ano, então, logo em 2013, quando eu entrei, comecinho do ano, entrei em fevereiro, quase março, na Unesp aqui em Jaboticabal, eu já vi que era uma coisa que eu queria fazer parte. Então, começo do semestre, assim, bichão, emplacado, cabelo zoado, eu já via que era uma coisa que eu queria fazer parte. Então, foi uma coisa que entrou na minha vida logo no começo da faculdade. E até hoje, atlética é uma coisa que é uma lembrança muito boa. Essa semana... De empresa júnior. A empresa júnior trabalha com alguns propósitos, então eles acreditam muito na educação. Então, e educação não só acadêmica, mas educação de empreendedorismo, de formar pessoas. Então, um dos propósitos do movimento Empresa Júnior é esse. Então, eu acho que a gente ajuda pessoas a se formarem dentro do movimento, proporcionando experiências diferentes, proporcionando essas conexões para elas e trazendo esse sentimento nos empresários júniores de que eles precisam mudar o Brasil de alguma forma. E aí, cada empresário júnior faz isso como acredita que tem que ser feito. Mas eu acho que um dos propósitos do movimento é esse, de trazer essa sementinha e de dar ferramentas para o empresário júnior, para o aluno, para o estudante que vai virar profissional no futuro, ter essa sementinha de querer mudar o Brasil. E aí do Enactus. A Enactus ela é uma entidade também que trabalha com projetos, né? Então, por exemplo, o projeto que eu trabalhava era o hospitalar. A gente ajudava um hospital de Ribeirão, ele queria implementar, por exemplo, hortas comunitárias, ele queria implementar, melhorar o sistema de gestão deles. Então, a gente tinha diversas atividades que a gente ia ajudando. Então, a equipe ia ajudando nessa estruturação para que ele conseguisse ser sustentável economicamente, né? E aí, o hospitalar, ele era um projeto que ele tinha o viés de sustentabilidade. Então, a gente ajudava não só na parte econômica, do hospital, então essa parte mais de como angariar fundos e tudo mais, porque ele é um hospital, né, que ele dependia de fundos, de doações e tudo mais, filantrópico. Então a gente ajudava não só nessa parte de estruturação econômica, financeira, mas também na parte ambiental. Então, de dar cursos de capacitações sobre como fazer horta, como manipular a horta, como fazer captação da água de chuva, fazer tratamentos. Então, toda essa parte a gente acabava ajudando os funcionários de lá também. De ligas acadêmicas. Porque na liga você não aprende só sobre o tema que ela está disposta, né, a discutir. Então, eu não aprendi só sobre espiritualidade, cuidados paliativos. Você aprende a trabalhar em grupo, você aprende a conviver com pessoas de outros cursos. Porque você falou, né? Era ali que o povo falava, né? Que é pôr dança em tudo. Sim. O que as pessoas que estão fora disso, né? Que seriam os meninos lá que queriam futebol, eles já colocavam futebol em tudo, mas eles não percebiam. E assim, tá sendo uma experiência incrível, principalmente por ser uma liga multiprofissional. Porque o nosso intuito era realmente, né, entender o que a outra profissão faz e como que a gente faz as coisas andarem junto, né, e como que a gente faz o melhor para o nosso paciente. E de república. Experiências novas. Acho que a melhor experiência que eu tive assim na graduação foi ter morado na Sueca. Foi uma coisa que me modificou muito como pessoa e é uma coisa que eu levo para a vida, assim. Então, eu sempre recomendo, gente, morem em república e morem em república grande, que vocês vão saber como é. Realmente, a república acho que é sinônimo de acolhimento, né? Um beijo pra Sueca. Mas, e 2021? Cara, muito legal essa pergunta, Freud, porque... Vamos continuar com novas pesquisas, projetos e trabalhos. Meu obrigada também, amiga. Eu tava super tímida de fazer essa live, mas adoro falar um pouquinho do que eu vivi, do que eu tô vivendo, né? Porque, formei faz 2 anos, mas estamos aprendendo aí, estamos cada dia mais aprendendo.
Então é muito legal compartilhar um pouquinho do que eu vivi, de como isso agregou para mim na minha vida e de como isso vem agregando e tentar motivar, né? Como você falou, tentar motivar pessoas a fazerem isso. Deixo aqui o meu parabéns pelo teu projeto, que eu acho muito legal, de vamos divulgar a universidade de forma diferente, vamos divulgar a universidade pública como algo acessível e não só acadêmico. Acho que isso é muito legal, eu acho que é muito necessário de desmistificar um pouco do que é a faculdade e tamo aí junto. Muito obrigado pelo convite, Freud. Eu acho que a sua ideia, esse projeto todo que você faz de mostrar a nossa faculdade, a universidade para a população é muito lindo, eu acho isso muito legal. Todo mundo que é meu amigo, sigam a Giovana, ela está fazendo um trabalho muito legal, as lives são muito boas. Ai, amiga, eu que agradeço. Nossa, eu amei. Eu tava super nervosa, gente. Tava com medo. Ai, até desculpa se eu falei muito rápido, se não deu pra entender alguma coisa. Se alguém ficar com alguma dúvida, quiser vir falar comigo, fica à vontade. Mas eu amei. Quem é amigo próximo meu sabe. Eu começo a falar de TO, eu não paro mais. Porque eu sou muito apaixonada, eu gosto muito. Então, eu adorei vir aqui falar com você e eu queria parabenizar também pelo projeto, né? Obrigada. Pela página, que é uma iniciativa super legal sua de disponibilizar um tempo também para divulgar tudo que a gente tem na faculdade, para vir trazer experiências novas. Então é muito bacana, amiga. Eu agradeço demais pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. A cereja do bolo, né? Como diz o slogan da página, a universidade é tudo isso. Gente, não precisa nem avaliar, eu só queria o show mesmo. Obrigada, tchau.